É mais tranquilo, né? A gente fazer por aqui. Pronto. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia. Hoje a gente já começa a nossa disciplina de análise de sobrevivência e confiabilidade, tá? Hoje é bem light, né? Vou pegar uma canetinha aqui para a gente escrever. Né? Hoje é uma disciplina, hoje é uma aula bem mais tranquila, mais de conversação, né? Vai falar um pouquinho a respeito do assunto, alguns conceitos iniciais, né, para a gente poder desenvolver a disciplina, para a gente poder trabalhar a disciplina mais para frente, tá? Mas, de uma certa maneira, a gente acaba entrando nela, né, lá no finalzinho, né? Eu tenho umas discussões para fazer e tudo e tal, né? Vocês viram aí que dá para enxergar aí o fundo aí? Ficou legal esse fundo, né? Aprendi a botar fundo em latex. Olha só que legal, fica bacana. Só não botei mais pra frente, porque aí fica feio. Depois eu Ficou muito ensino pra carregado, vocês. mas tá legal. Não, é porque as palavras ficam sobrepostas, né? Aí chega Uhum. uma hora que confunde, né? A não ser que não seja colorido, né? Mas fica bacana, depois eu ensino pra Mas vocês. ficou legal esse fundo aí. Ficou bacana. Faltou Depois só um eu quero gráfico. aprender. Com um gráfico aqui, ia botar um gráfico assim, aí outro gráfico aqui assim, aí foi um negócio assim, aí botava transparência e tal, aí pá, e intervalo de confiança. Mas depois eu vou fazer esses cacarecos, não tive tempo para fazer isso, uma pena. Bom, então vamos lá. Né? E aí, pessoal, a primeira pergunta, né, que a gente se faz, né, é a pergunta da disciplina, logo no início, né, é a análise de sobrevivência. Para que e por quê? Vocês têm alguma ideia disso? Para que e por quê? Não vale o Ailton. Na verdade, o Ailton pode ajudar. Para não ser injusto, né? Senão, poxa, aprendeu tudo o que aprendeu para não poder falar, né? E aí, para quê? Por quê? Né? Então, aqui, né, a gente vai responder, óbvio que no início é meio complicado a gente fazer isso, né? De responder já essa questão num primeiro momento, né? Mas, né, a gente, né, consegue responder ao longo da disciplina, né? O porquê dessa disciplina, qual é o intuito dela, né? Para que ela vai servir para vocês, né? O nome já é bem direto, né? A gente vai medir a questão da sobrevida, né? De pessoas, pode ser de objetos, né? Equipamentos, coisas do tipo assim, né? O para quê, né? Está relacionado, né? Com o intuito de você incluir uma nova metodologia, né? Para fazer comparações, né? Para fazer predição, tá? E o porquê, tá relacionado, né? Pode estar relacionado aqui, né? Com o intuito de você, né? Agregar uma metodologia, um conjunto de ferramentas mais próximos da sua realidade, tá? Então, é mais ou menos por aí que a gente começa, né? Acho que é muito nesse sentido que a nossa sobrevivência vem, né? Com uma proposta de modelagem, uma proposta de disciplina, tá bom? Bom, mas antes da gente entrar, né, de fato, na análise de sobrevivência, a gente precisa pensar um pouquinho na ideia de, né, pesquisa científica, né? De uma certa forma, né, toda a pesquisa científica ela é pautada dentro desse fluxograma, né, em que a gente sempre tem, né, que partir de uma pergunta de interesse, né? Qual é a pergunta? Eu quero saber se indivíduos que fizeram o uso da vacina, né, por exemplo, vai ter esse dado que pegou Covid, né, vai ter um tempo de vida maior, né, do que o indivíduo que não pegou Covid, tá? Ou menor, né, por exemplo, né? Então a gente precisa ter uma pergunta de interesse, ou então, dado que o cara pegou Covid, dado que ele foi para uma UTI, né, o tempo de vida dele na UTI reduz, né, aumenta, permanece constante devido à idade. Então, a gente sempre tem uma pergunta, né, de interesse a se colocar, né, a se fazer dentro da pesquisa científica, né, e é importante a gente traçar esse tipo de ponto, né?
A gente sempre tem que partir daí, né? E por que eu chamo a atenção aqui nesse fluxograma, que parece um negócio super simples? É porque muitas das vezes as pessoas, quando vêm procurar a gente para fazer a análise, né, ainda mais uma análise sofisticada igual a essa, né, que foge um pouco dos padrões usuais, né, o cara já chega, eu quero fazer uma análise sobre vida e tal, mas ele não tem, às vezes, a pergunta, né, ele não sabe o que ele quer responder. Né? Então, é sempre interessante, né, você que está iniciando a sua dissertação por agora, né, ter essa pergunta de entender, eu quero chegar aonde, entendeu? O que eu quero responder com a minha estatística, né? Essa que é a ideia. Uma vez que você tem essa pergunta organizada, você vai para o seu desenho de estudo, né? Como é que o seu estudo vai ser desenhado? Como é que ele vai ser organizado? E a gente tem alguns, né, alguns tipos de estudos, né, de formatos, né, de estudos. Então, a gente tem estudos transversais, né, a gente tem estudos longitudinais. Tudo bem o que seria um estudo transversal, pessoal? Tudo tranquilo? Não tenho ideia clara. Longitudinal, eu sei que é analisado através do tempo, né? Ao longo do Ao tempo. longo do tempo, isso. O transversal é aquele hoje. Pontual, né? Vou pegar hoje. Pum, Ah, ok. Uhum. tá? Então, por isso que há a diferença entre, né? Vou fazer, talvez a Nayara já tenha ouvido esse tipo de terminologia, né? Que é um corte transversal, vou fazer uma análise de corte transversal. Você vai fazer, pega no tempo e corta ali e faz análise naquele ponto, né? Eu tenho outras estruturas, né? Eu posso querer avaliar, né? Eu tenho fatores que levam até o meu evento de interesse, a minha resposta final, ou eu posso verificar, né? Ir para trás, né? Ou seja, fazer uma análise que a gente chama de retrospectiva, né? Em que eu observo o evento aqui e eu quero saber quais foram os fatores que, né, fizeram esse evento ocorrer. Né? Então, tudo isso é interessante da gente poder fazer, né? O que eu estou falando aqui não é num contexto de análise de sobrevivência, eu estou falando num contexto geral, né? Seja qualquer área, você precisa definir, né, esse tipo e saber organizar esse tipo de estudo, tá? Um outro ponto, né, dentro também do desenho de estudo, né, é a parte de viés e o confundimento, né? Então, eu preciso conhecer, pessoal, quais são, por exemplo, possíveis problemas que podem acarretar na minha análise, né? Viés de seleção, viés sistemático, viés analítico, né? O que pode estar influenciando, né, no meu resultado, que pode vir a estar distorcendo da realidade, né? Então, esse tipo de coisa, né, é super importante. Essas perguntas devem ser feitas, né, e muitas das vezes, né, o estatístico sozinho, né, ou hoje o cientista de dados, né, sozinho não dá conta de fazer isso, né? Muitas das vezes, né, um profissional da área específica está aqui no início, né, e ele é o cara principal para poder, né, responder essa é a nossa pergunta aqui, né, do viés. Assim como também um confundimento. Eu posso ter variáveis, né, que podem confundir o nosso resultado. Então, por exemplo, eu posso dizer, né, que o fato do aumento do preço da carne esteja influenciando no nascimento de bebês. Aí eu faço uma correlação linear, dá uma correlação positiva, p-valor maior que 5%, pronto. É resultado, é teste, mas faz sentido? Não. Pelo menos no meu entendimento, tá? Então, é esse tipo de coisa que óbvio que eu dei um exemplo muito maluco assim, né? Mas é justamente para você tentar enxergar como seria essa ideia de confundimento, né? Então eu posso ter variáveis ali que podem confundir, né, o meu resultado. Eu posso, né, ter algum momento ali que na presença dela na modelagem, no estudo, ela venha a confundir e eu preciso saber identificar, né, algumas estratégias para encontrar essas variáveis chamadas de confundimento.
Tá? E um outro ponto aqui, que é o quarto ponto, que é a minha validação externa, né? Eu preciso, né, generalizar esse meu resultado aí, qual é o formato que eu tenho de generalização, para que população, quais são os critérios que eu vou utilizar para minha validação externa, né? E isso tudo tem que estar organizado dentro, né, do seu desenho de estudo, né? Então, tem todo um processo, né, que a gente deve fazer para poder organizar isso daí. Tá bom? Em seguida, uma vez dita a pergunta do estudo, qual é o desenho que ele foi pautado, né? Você vai seguir para análise de dados, né? Então aí vem a parte de fazer uma análise descritiva, fazer uma análise diferencial, aqui entra toda a parte de previsão e tudo e tal, beleza? Mas o intuito todo aqui, né, é o quê? Nossa, que linha horrível, né? Porque eu tô com duas telas aqui, o negócio fica maluco, né? Tá aqui, né? Essa aqui é tudo para responder essa pergunta, né? Toda a nossa análise de dados, né? Todas as nossas interpretações técnicas são, né, importantes para responder a nossa pergunta, positivamente ou negativamente. Tá bom? Bom, então essa é a ideia da pesquisa científica, né? É dessa forma que você vai, né, trabalhar todo e qualquer estudo, seja na área da saúde, seja na área da indústria, né, seja na área educacional, sempre tem esse formato, né, de organização. Não tem como fugir disso e, né, é importante que isso sempre esteja na cabeça de vocês, tá? E de quem for trabalhar com vocês. Tá? Então, a primeira coisa dentro da pesquisa científica, como eu falei, né, é a pergunta de interesse, qual o desenho de estudo, né, a coleta de dados, o que eu vou observar, tá? Então, tudo isso tem que ser organizado, né? E assim, muitas das vezes, né, a gente pensa assim, né, é só coletar os dados e fazer. E eu digo mais, né, isso é um problema. Por quê? Porque se você faz toda a coleta, gasta às vezes um tempo, gasta dinheiro para fazer uma organização e chega lá na frente o resultado, por exemplo, não dá de acordo com a literatura ou dá um resultado que talvez não era aquele que você esperava, né? Talvez, né, esse resultado esteja totalmente influenciado aqui no seu passo 2, tá? Porque se você não fez uma observação, uma coleta de dados coerente, né, tentando, né, blindar toda a sua coleta de dados dos viés, né, assim como também não fez uma questão de observação correta, você vai ter problema, tá? Então, esse segundo passo aqui, ele é o primordial, ele é o fundamental, né, de toda a análise que você vai fazer, tá? Depois, né, aí vem a análise estatística, você vai fazer uma modelagem, você vai fazer predição, né, dos dados, eu quero fazer uma predição aqui para a sobrevida desse indivíduo, né, ou então a predição para o risco aqui, a predição para o tempo de sobrevivência, né, então a gente tem esse tipo de situação, mas no contexto geral, né, e aqui eu fujo um pouco da questão da sobrevivência, né, você primeiramente vai ter que conhecer o seu banco de dados, né, o meu orientador, né, de doutorado dizia, né, até antes dele ser meu orientador de doutorado, tem que pegar teu banco de dados, tem que botar ele debaixo do teu travesseiro e dormir nele, né, justamente para você conhecer essa base de dados, conhecer a característica dela, quais são, né, as peculiaridades que esses dados estão te proporcionando, quais são as características de cada uma das variáveis, o que você tem, o que você não tem, valores perdidos, né? Então, como tratar isso, como organizar. Então, você tem que conhecer a sua base de dados para você pensar numa estratégia de modelagem, pensar numa ferramenta adequada, né, para colocar como proposta de análise. Tá? Então, primeiro passo, conhecer o banco de dados. Uma vez que você faz, conhece, né, o seu alicerce, a sua base de dados, né, você vai fazer a sua análise descritiva. E não vai ser diferente na sobrevivência. Tem uma estratégia diferentezinha no sentido de que a gente não vai usar os métodos usuais de descritivo. Mas, né, uma média, uma variância, tabelas, gráficos, sempre são bem-vindos, né? Justamente vão te ajudar a conhecer também, né, o seu banco de dados. Uma análise bivariada, né, a variável de interesse versus cada covariável do teu banco de dados, né? Então a gente já tem que ter uma resposta aqui, né? Toda vez que vocês escutarem essa palavra resposta, na verdade eu estou fazendo referência a uma variável
de interesse sempre vai ser um Y de interesse, ou então aqui em sobrevivência vai ser um T, que representa o tempo de interesse, tá? Né? A análise bivariada vai ser pautada nesse sentido, então é muito mais nesse sentido de correlação, né? Verificar gráfico de dispersão, ou então fazer uma tabela, né? Fazer um Q quadrado, ou uma coisa do tipo assim, para você avaliar, né? Esse efeito, tá? Aí a gente entra nos modelos de regressão, pessoal, né? Paramétrico, não paramétrico, eu comentei com vocês na aula passada, né, a diferença do paramétrico e não paramétrico, isso é uma questão mesmo de você tentar flexibilizar a sua modelagem, né, o paramétrico ele vai ser restrito, né, a um conjunto de formas, a um conjunto, né, de comportamentos, né, o não paramétrico não, ele vai flexibilizar isso daí para justamente tentar se acomodar mais aos dados, né. Existem críticas a respeito disso, porque no paramétrico a tendência é você ter um número finito de parâmetros que, se você tem um conjunto de dados adequado, você consegue estimar bem, né? No não paramétrico, não. Um número infinito de parâmetros ali, se você tem muitos parâmetros, tem que ter um quantitativo amostral bem razoável para você conseguir estimar essas quantidades bem, né? E aí você tem que calibrar isso daí, tudo e tal, aí entra nos critérios de modelos de parâmetros são, né, mais poderosos no sentido de fazer inferência do que o não paramétrico, mas isso aí é uma discussão que muitas das vezes deve ser até comparada dentro de uma análise de dados. Eu faço isso, né? Por exemplo, para minha dissertação, né? Não, desculpa, para o meu doutorado, eu fiz uma comparação de um modelo paramétrico e um quase, né, não paramétrico, né? Eu botava um número bem grande de parâmetros ali e comparava, e muitas das vezes, né, o não paramétrico resolvia o meu problema, tá? Eu falo muitas das vezes porque tem situações que não funcionam, tá? Preciso decidir qual é a inferência que eu vou fazer. Então, né, exceto a Érica, né, vocês já estão bem afiados nisso daqui, né? Ou faço clássico, né? O que eu vou utilizar aqui na inferência clássica para fazer inferência? Qual é o procedimento? Qual é o procedimento na inferência clássica? Eu vou me pautar em quê para fazer inferência clássica? Vamos, vocês já sabem disso. Acabaram de fazer inferência. Verossimilhança? Né? Vamos se pautar na função de verossimilhança. Né? No contexto bem geral, é isso que tem para fazer. Tá? No contexto clássico. No contexto bayesiano, a gente vai usar distribuição posterior. A distribuição posterior. Tá? Então, essas são as diferenças. E eu estou mostrando, chamando a atenção aqui, porque apesar da gente pautar o curso praticamente inteiro dentro desse contexto clássico, né? Mas talvez, acho que se a gente avançar rápido nisso, né? Talvez eu consiga trazer o contexto bayesiano e mostrar para vocês, sem precisar colocar como uma apresentação. Aí vocês já usam de uma outra forma, né? Vou pensar nisso daí. Então, a única coisa que vai mudar é o formato de fazer inferência. Numa eu vou olhar para verossimilhança, no outro eu vou olhar para posterior. Só isso, tá? E Érica, eu te perguntei a respeito de inferência bayesiana, eu acho que não, né? Não, a respeito de inferência bayesiana, não. Tens algum conhecimento disso? Também não. Nada, zero. Tá, então talvez seja interessante eu trazer esse assunto de Bayesiano, a gente faz uma revisão, 10 centavos de revisão da ideia e aí a gente mostra. Eu não vou entrar dentro do método de inferência Bayesiana, tá? Mas como fazer inferência a partir dela, tá? Bom, e aí a gente vem, né, uma resposta da nossa pergunta, interpretação dos resultados, então mostrando todo o processo da pesquisa científica, é desse jeito que funciona, é assim que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então, observem, né? Todo o processo de modelagem, e eu não estou entrando num contexto somente de análise de sobrevivência, eu estou falando num contexto geral, precisa passar, né, por essas análises, né? Pergunta de interesse, desenho de estudo, tudo e tal. Tem que ter esse tipo de coisa. Tá bom? Vamos lá continuar com nossa aula. Né? A gente pode ter interesse em comparação de grupos, né, dentro desse contexto, identificação de fatores de risco, de prognóstico, tá? Então, por exemplo,
eu quero saber comparar quem tomou vacina com quem tomou, né? E quem entrou no hospital, quem não entrou, ou quem pegou Covid, quem não pegou, né? Eu vou trazer algumas bases de dados justamente de Covid aqui para a gente poder estudar e mostrar para vocês, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com alguns dados. Eu tenho umas bases aqui, óbvio que eu não vou poder divulgar para vocês, são dados da CESPA, tá? Mas a gente pode discutir, né? E qualquer coisa, se vocês tiverem interesse mais pra frente, entrar no site, né, do Brasil I.O., por exemplo, ou outros aí que tenham dados abertos para a gente poder pegar e trabalhar, tá? Um outro ponto, né, são fatores de identificação de fatores de risco, né? Então, é o que estava muito comum agora, né? O que é fator de risco para COVID, né? Comorbidade, fumar, beber, né? Quem é cardiopata, quem tem asma, tudo isso é obesidade, né? Tudo isso é fator de risco. Então, todas essas situações, né, são perguntas que as pessoas vão ter interesse de saber, né? Vão ter alguma curiosidade. Poxa, eu quero saber. Poxa, eu tenho esse tipo de problema aqui. Será que eu sou, né? Tenho um risco maior de contrair isso daí ou até de vir a óbito por causa disso, né? Então é toda essa preocupação. Ou uma situação de prognóstico também, né? Falar de fator de risco pode ser um prognóstico, né? Identificação de algum problema, tá? Estimação e predição também são perguntas de interesse, mais predição, né? Chega nesse momento de modelagem, o intuito é, beleza, calibrei meu modelo, tive meu modelo bacana aqui, mas e se eu tiver uma situação desse outro formato? E aí? Entendeu? Como é que fica a predição? Como é que eu consigo estender isso daí para uma outra situação a qual eu não observei, né, no meu conjunto de dados, né, ou nos valores que foram observados, né, na minha análise, tá? Então, é justamente esse tipo de pergunta que as coisas que aparecem, né? Isso eu estou colocando talvez mais no contexto médico, mas se você vai para uma área industrial, né? Eu não tenho essa experiência na área da indústria, né? O Henrico foi meu professor na verdade, meu orientador nessa sobrevivência. Eu não tive oportunidade de assistir aula de análise de sobrevivência com ele, porque não teve ofertada na época que eu fiz pós. Nem nos meus 7 anos, né, de Belo Horizonte teve. Né? Teve na graduação, mas ele não deixou eu ir assistir. Então, e achava que eu já sabia muito. Coitado, não sabia nada, estava engatinhando e ainda estou. Né? Então, muito nesse sentido da área ele tinha, né? Ele tem conhecimento da área da engenharia, ele é engenheiro elétrico, né? Eletricista, na verdade, né? E essa parte de comparar grupos, de colocar uma peça sobre estresse, né, verificar o tempo que ela dura. Então, é muito nesse tipo de situação. Então, a parte de estimação e predição na área da indústria talvez seja até mais forte, né? Porque, por exemplo, quanto tempo eu preciso para ir fazer uma manutenção preventiva, né? Ou eu preciso de fato parar, né, a minha produção, ou então, por exemplo, o tempo que dura uma lâmpada, né, para poder até a falha, ou então, ou alguma coisa do tipo, para poder pensar em organização. Então, esses são alguns exemplos, né, da área da indústria, talvez da engenharia elétrica, engenharia de produção, né, que se usa bastante. Mas, assim, tem muita coisa que dá para você conseguir aplicar. Né? Uma outra situação foi tempo de vida de árvores, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá com a professora Marinalva e a professora Terezinha, né? Ela queria modelar, né, o tempo do reflorestamento, né? Então chegava um momento que a árvore, né, ela atingia um ponto máximo de altura, né? E em função disso, né, queria se medir o tempo de vida e até o tempo dela vir a falecer, né? Vamos dizer assim, né? Deixar de existir lá, fica podre e não morre, né? Então, todo esse tipo de situação é importante, dependendo da área, se é comparação de grupos, se é identificação de fator de risco, prognóstico, estimação, predição, mas sempre são perguntas que vão aparecer para você, né, fazer uma reflexão e utilizar a metodologia para responder, tá? Então, vamos ver aqui um conjunto de dados, né, um exemplo, ó. Então tem pacientes aqui,
né, com hepatite viral aguda, tá? Esses dados estão nesse artigo aqui do Gregory, né? São dados de hepatite, também são dados que estão disponíveis lá no livro do Henrico, né? Você pode dar uma olhadinha lá, tá? E aqui o objetivo foi identificar o efeito da terapia com esteroide, né? Então, estudo clínico aleatorizado, né? Você tem grupo tratado, grupo controle, né? Ou seja, pacientes que foram aleatorizados para receber o placebo, né? Que é sei lá, um remedinho de arroz, ou uma coisa que dissolve na boca, né? Mas sem efeito algum, né? E o paciente com tratamento com esteroide. Tá, então tem 2 grupos aqui, aí vem a ideia da comparação, né? Faz sentido, tem efeito o uso da droga, da terapia ou não? Né? Eu preciso comparar quem toma com quem não toma, né? E aí foram 29 pacientes aqui, né? Foram acompanhados de 6 semanas, né? Por esses indivíduos, ou até a morte deles, tá? Então você tem um tempo aqui, né? Em 16 semanas, né? E o indivíduo pode continuar vivo, né? Ou pode ter morrido, né? E no caso aqui, o evento, né, de interesse, ou ele pode ter saído do estudo também, tá? Então, tem alguma outra situação, né? Que pode estar sendo colocado. Mas, na verdade, você tem um tempo, né? Aqui de acompanhamento com ele. Se é um tempo de acompanhamento que foi de morte, um tempo de acompanhamento de perda de acompanhamento, né? Isso vai ser classificado depois, tá? Então, isso seria um exemplo, né, que nós temos a respeito de como organizar as coisas, né? Observa, tem um conjunto de pacientes, tem um objetivo para poder fazer, né? Eu tenho um tipo de estudo, né, que no caso é estudo clínico autorizado, né, e conhecer os indivíduos, saber o que eu vou observar como variável resposta para responder a minha pergunta, tá? A gente vai voltar com esses dados aqui já já, né? Só vamos ver umas outras coisinhas para a gente conseguir avançar mais legal, tá? Gente, se tiverem perguntas, tá? Por favor, não se acanem, podem falar, né? E aí a gente vai discutindo aqui, tá bom? Porque eu tenho que virar toda vez para olhar para a tela do Meet aqui, né? Não sei se tem alguma coisa no chat, deixa eu abrir aqui. Não, é melhor fechar, porque senão eu acho que deve reduzir o tamanho da tela aqui na hora do vídeo, tá? Então, vamos ver a parte dos desenhos de estudo, né? Quais são os tipos de desenho de estudo, o efeito transversal versus longitudinal, confundimento de viés, nós já vimos um pouquinho, validação externa do estudo, tá? Então, vamos discutir um pouquinho acerca disso, né? E algumas perguntas pertinentes que são feitas, né? Esses grupos, por exemplo, esse exemplo que nós vimos aqui, né, do tratado com esteroide e o não tratado, né, o tratado com placebo, né? Eles são grupos comparáveis, né? Faz sentido comparar esses indivíduos, né? Será que esses indivíduos aqui, né, eles têm, por exemplo, a mesma faixa de idade, eles são provenientes da mesma região, né? Será que esses indivíduos aqui, eles têm os mesmos hábitos, né? Para você dizer assim, poxa, de fato a diferença houve um efeito, né? Houve uma mudança no tempo, então uma redução no tempo de vida desse indivíduo somente porque ele fez o uso do esteroide, né? Então, tudo isso a gente precisa perguntar, né? A gente precisa uma nomenclatura que se usa muito, né? A gente precisa parear, né? Deixar somente características, que a característica principal diferente seja placebo ou tratamento, ou grupo 1 ou grupo 2, né? Para você de fato verificar se foi com essa diferença que houve a mudança no efeito, né? Isso é fácil? Não. Isso é difícil pra caramba, ainda mais quando você está falando de pessoas, porque com certeza, né? Acho que eu não conheço em algum estudo que você consiga, né, parear todo mundo. Vai ter alguma característica, né, que não vai conseguir ser pareada, mas o máximo, né, que você conseguir já fica muito bom, já fica bem legal, né? Então aí, o intuito aqui é justamente você, né, colocar indivíduos na mesma linha de base, na mesmo prato de comparação. Olha, a única diferença entre eles aqui é que um é tratado e o outro não é. Isso é difícil, mas
a tendência é você deixar, né, o mais homogêneo possível, tá? As variáveis de confusão foram medidas, foram controladas, então isso tem que ser feito um estudo para poder avaliar quais seriam as variáveis de confusão, né, dentro do seu contexto, do seu problema, né, e tentar controlar o máximo possível, né, tentar. Eu falo que às vezes também é complicado, tá? Quando a gente fala que, eu estou falando mais nessa parte de confusão, porque a tendência é a gente não conseguir controlar o ser humano, né? Por exemplo, eu tenho características que mesmo que me botem num conjunto com pessoas com a mesma idade, do mesmo gênero, né, sei lá, com características parecidas com as que eu tenho, vão ter coisas que de mim que não são comparáveis com a de outra pessoa, né? Então, sempre a gente vai ter alguma coisa que não vai conseguir. Mas, por exemplo, na parte da engenharia, né, pensar numa cadeira, eu vou produzir uma cadeira, vou produzir uma lâmpada, você consegue controlar tudo, né? Consegue deixar tudo dentro bonitinho. Então, por exemplo, vai pegar um estudo experimental, né? Fazer um estudo experimental, né? É tudo dentro de uma estufa, tudo bonitinho, tempo, velocidade, umidade, tudo controlado, né? Que visa justamente deixar os grupos comparáveis, né? Quando a gente fala de pessoas, aí fica mais complicado mesmo, né? Então, é possível alocar o tratamento às unidades amostradas de forma aleatória, isso aqui também é muito importante, né? A forma de como você vai alocar os elementos do seu grupo tratado, né? Tem que se organizar isso daí, porque às vezes você chega lá como eu cheguei várias vezes para fazer análise de dados, aí o cara diz assim, olha, né, os indivíduos tratados são esses daqui. Por quê? Porque só foram eles que observaram essa característica. Acabou. Não tinha outra coisa. Né? Dizer, poxa, mas aí não fez a organização de selecionar quem é, quem... Não, às vezes não tem como. Né? Por isso que é possível alocar, né? Se for, ótimo. Aí o controle fica melhor. Né? Você deixa, de fato, uma escolha, faz uma escolha aleatória dos indivíduos para não organizar, né? Não tendenciar para nenhum viés. Né? E aí que vem a ideia dos erros de medição, né? Então eu posso tentar evitar os erros de medição fazendo um alocamento aleatório, uma alocação aleatória, perdão, né? Dos meus indivíduos no grupo de tratamento, no grupo parceiro, tá? Então esses erros também podem ser medidos e controlados, né? São perguntas que se fazem, dados perdidos, né? Eu estava com um indivíduo aqui, de repente sumiu, mudou de cidade, morreu por uma outra circunstância, tá? Isso pode viciar o teu resultado, né? São coisas que a gente tem que fazer. E aí a ideia final eu posso ter esse resultado para outros estudos? Então, tudo isso tem que ser perguntado. Eu sei que em alguns momentos pode ser chato, mas com certeza, né, você se pautando nesses detalhes, né, o resultado do seu estudo fica muito mais robusto, fica muito mais legal de ser apresentado, tá? Bom, dos tipos de estudo, a gente tem os estudos transversais, né, e os longitudinais, né? Nós vamos estudar aqui em análise de sobrevivência os estudos longitudinais, né? É o que a gente vai estar fazendo, né? Nos estudos transversais, a gente já tem aquele estudo, né, de análise efeito, né, logo no momento, né, do corte que você está fazendo, você já não tem muito efeito do tempo, né? No longitudinal, não. Né? Longitudinal, aqui você vai ter dois tipos, né, que são os observacionais e os experimentais, né? Nos observacionais, o nome já diz, né, eu vou observar, né, e eu tenho duas formas de observar, né, aqui nos estudos observacionais. Então, eu tenho um estudo que ele é prospectivo, né, ou seja, no caso coorte, em que eu avalio fatores para chegar no evento, né. Então, eu tenho um tempo até a ocorrência do evento. Isso eu não estou usando sobrevivência para falar, mas seria essa a ideia, né? Seria a causa, né? O efeito e o que causa, né? E o caso controle, né? Eu tenho o caso de controle, que é o meu retrospectivo. Eu tenho já a causa, eu quero avaliar, né? Eu vou atrás dos efeitos num formato retrospectivo, né? Para trás, né? Então, eu tenho o efeito causa para frente no prospectivo, no retrospectivo eu tenho causa efeito para trás, tá? Então
é assim que funcionam os dados observacionais, né, que nós temos, né. Nos experimentais, né, é aquela parte de ensaio clínico, né, de controle. Muitas das vezes, né, é um estudo de laboratório que se tem, né. Eu vou trabalhar com insetos, com ratinhos, né. Eu fiz um, na verdade, o menino não sei se ele publicou, mas o estudo dele era com o tempo de vida de mosquito, né, de carapanãs, né, expostos a inseticidas, né, que não faziam mal para o ser humano. Então era, sei lá, tinha um que era só água, que no caso seria o grupo do controle, aí tinha um outro grupo que era só, né, que era um negócio com não sei o que do bambu, não sei da onde, tudo e tal, aí faz um negócio com teste, e outro que era com um outro produto químico que não sei o que, tudo e tal, mas não fazia mal, não sei o que, daí faz outro teste, e avaliava nesse sentido, mas era tudo controlado, era um ratinho, era um carapanã da mesma espécie, não sei o que, tudo e tal, dava para ter um controle legal. A mesma coisa com os ratinhos, né, você vai fazer estudo com animais, né. Isso aqui não quer dizer que é só com animais experimentais, tá? Pode ser feito com pessoas também, tá? Mas no geral são mais com animais, né? E pega animais da mesma espécie, né? Para não ter problema, que é aquela questão, né? E bota temperatura, tudo dentro do mesmo patamar para conseguir fazer aquele controle, né? E identificar o efeito somente da pergunta que você quer responder, tá? No caso de não é sobrevivência, né, o que nós temos aqui, né, a gente sabe que o nosso tipo de estudo ele vai ser observacional, né, ele é um estudo longitudinal, né, ao longo do tempo, tá? Então é um estudo que a gente chama de coorte, né? Você tem, vou pegar uma coorte para fazer uma análise, pegar um conjunto de indivíduos, você vai observando ele até chegar o momento de parar, né? Essa que é a ideia, né? Você inicia com um número de indivíduos, pode aumentar esse número de indivíduos ao longo do tempo, né? Eu posso ter indivíduos entrando ali ao longo do tempo, né? E vou observar eles até um determinado instante ou até determinado algum critério, né, de parada que você venha definir, né? O clínico autorizado ele é mais na parte experimental, né? Então, com certeza, eu tô com um medicamento novo aí, né? Eu quero avaliar, preciso aleatorizar indivíduos e tudo e tal. Observacional não, né? No observacional eu vou começar aqui um estudo, eu posso ter indivíduos que vão entrando lá na minha coorte, né? E pronto, tal. No clínico autorizado, não. É todo um processo de organização, né? Preciso fazer uma seleção, uma aleatorização de indivíduos, quem vai ser tratamento, quem não vai, entender e tal. Tá? É mais nesse sentido. Na área industrial, né, você tem a parte de teste de campo, teste de laboratório, tempo de vida acelerado, né, teste de degradação de uma determinada peça. Então, na área industrial, assim, só muda o equipamento, né? Muda a estrutura que você tem para fazer a análise, mas no contexto geral é isso que se tem, não tem muito o que fazer, tá? Bom, algumas características básicas, né, a respeito disso, né, que a gente tem aqui, que são estudos de coorte, né, são estudos observacionais, né, o interesse aqui seriam os nossos grupos de comparação, né, que nós temos, são chamados de os braços da coorte, né? Então eu tenho grupos em que uma coorte tem um braço para cá, outro braço para ali, que são as ideias dos grupos para você definir a presença ou não, né, da covariável de interesse, tá? Então varia de estudo para estudo, né? Então a forma mais comum são os prospectivos, né? É mais tipo de você entrar dentro de um estudo prospectivo, né? Ou eu posso fazer uma análise, né, histórica, retrospectiva para fazer isso daqui, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que os estudos de coorte são pautados, né? E você, né, só precisa saber que isso ocorre. No livro da, da Fiocruz, que é esse daqui, né? O Ailton tava sob posse dele um tempo atrás, né, já consegui de volta. E aí, tava com saudade. É um livro muito bom para leitura, né?
de análise de sobrevivência. O do Henrico também é legal, mas tem, como eu falei na aula passada, né, tem a questão do apelo teórico que o Henrico faz lá. Aqui não, aqui tem muita conversa, né? O primeiro capítulo, se duvidar, eu acho que nem fórmula tem, né, que é justamente para trazer o leitor, olha, a interpretação é assim, os estudos são assim, e tem a parte de estudos de coorte. Você não vai encontrar nada de engenharia aqui, tá? Só a parte da área médica mesmo, né, que são aplicações em saúde, não tem outra coisa para fazer, tá? Tem um outro livro do Henrico, né, deixa eu só ver aqui, depois eu vejo isso, estamos em aula, né? Então, mas tem um outro livro do Henrico que é só para a parte de confiabilidade. Mas a gente vai ver de uma maneira geral, né, algumas aplicações aqui, tá? Vamos ver se eu consigo pegar alguns exemplos de lá, tá bom? Então, a vantagem, né, aqui comparada ao estudo observacional é que eu consigo, né, controlar esses fatores aqui, ó. Tá? No observacional, vai entrando, vai comparando, vai botando todo mundo no mesmo bolo. Depois a gente compara, tá? O problema é que quando chega lá na frente, você tem que identificar quais são os possíveis viés de seleção e tudo e tal, e organização, e quem era controle, quem não é e tal, são comparáveis e não são. Aqui não. No clínico autorizado, o negócio, né, já no início o cara já começa a organizar e tudo e tal, olha, você é daqui, você é dali, esse grupo compara com esse que não compara com esse e tal, e aí isso evita fatores de confusão, né, que foram medidos e também os não medidos, né, a tendência é evitar isso daí, né, então a estratégia aqui dos estudos experimentais, né, é de você conseguir ter um controle maior. O problema é que às vezes nem sempre é possível, né? Eu tenho indivíduos que estão fazendo uma análise comigo, mas às vezes o cara vem só de semana em semana fazer um check-up, né? Ou então, o cara tem doença de Chagas, quando é que ele volta contigo? Ele volta só daqui a 2 anos. Né? Tem não sei o que, ele volta só daqui a mês que vem, e às vezes não volta, né? Aí perde esse indivíduo, aí... Então, no geral, eles se encaixam mais para estudos, né, no sentido de você esperar, né, fazer ao longo do tempo, ele voltou, não voltou, aí perdeu o contato mesmo, paciência, tá? Viés, né, na coleta de dados, então aqui você tem um desvio, né, aí, da verdade, né, do que for que por defeito no delineamento, na condução do estudo, né, então tem coisas, às vezes, né, que a gente não consegue controlar mesmo. Né? Às vezes é uma coisa nossa, né, que foi nós que introduzimos esse viés ali, né, ou é uma coisa característica, né, do problema que a gente está vivendo. Né? Um negócio maluco aí está acontecendo aí, né? Por exemplo, né, eu até comentei com vocês na aula passada, né, eu estava fazendo um estudo, um modelo de regressão e sobrevivência, medir o tempo de vida desses indivíduos que deram entrada nos hospitais, né, e era o tempo até a morte, né, e o que dizia que era o seguinte, quem entrava no hospital e era cardiopata, tinha uma sobrevida maior do que quem não era. Né? Então, alguma coisa ali, né, ou é uma característica do delineamento, ou é uma condução do estudo mal equivocada, ou eu tenho fatores de confusão ali dentro do meu estudo que estejam influenciando, estejam direcionando para esse tipo de resposta. E detalhe, era significativo. Né? Porque uma coisa é assim, deu um efeito protetor de uma coisa que não era para dar, mas é não significativo. Então, tá bom, beleza. O problema é que era significativo. E aí, gente, quando não é significativo, a gente consegue até justificar, né? Mas quando justificar um negócio desse é dose, né? Você ter que ir na literatura buscar uma coisa que é quase impossível, né? Para tentar organizar. Outro ponto de viés na coleta de dados, erro sistemático, né? Então, por exemplo, uma parte de erro sistemático é você dizer assim, eu vou fazer o meu estudo aqui, e quem vai tomar o remédio, né, são só aqueles indivíduos mesmo que estão bem para evitar a questão da mortalidade. Então, só quem está mal mesmo aí vai tomar esse remédio aí para poder
dar um efeito melhor e tudo e tal. Então não pode fazer isso, né? Você não pode introduzir um efeito sistêmico aí, né? Não tem sentido isso daí, tá? Isso é fatal, né? Então pode conduzir, né, a toda a sua parte de estimação para um lugar que não tem. Então, eu posso dizer que tem correlação quando não tem, pode dizer que tem efeito quando não tem, né? Tudo isso, né, pode trazer um resultado catastrófico, né, para representar uma população, tá? Fatores de confusão, né, são problemas, eu comentei ainda agora aqui, né, que são as fontes de viés, né? Acabei de dar um exemplo de fator de confusão. O viés de seleção também é um problema, né? A alocação das unidades privilegiando subgrupos aqui, aí isso é aquilo que eu acabei de falar, né? Perda de acompanhamento em estudos longitudinais, né? Seria um problema disso daí, né? Viés de informação é o erro sistemático na classificação dos indivíduos, né, ou na medição dos indivíduos. Posso botar uma máquina lá descalibrada para medir as informações dos indivíduos lá, de repente ela está com pouca bateria, não foi calibrada no início do planejamento, né, ou então a pessoa que vai fazer a coleta de dados no celular eram 10, ela botou 100, então tem tudo isso. E aí, pessoal, de fontes de viés, tem um etc aqui. Tem infinitas coisas que podem, né, trazer, e a gente não vai conseguir medir tudo, tá? A ideia aqui é tentar, né, blindar o máximo que dá, mas 100% não dá, né? Nunca, você não vai conseguir nunca isso, a não ser que você observe a população como um todo, tá? Não tem jeito. E mesmo assim, né, vai ter que conhecer todas as características dos indivíduos, e todos os indivíduos são diferentes, ou a não ser que seja uma situação muito controlada, tá? Que varia demais, tá bom? Vamos ver aqui o fator de confusão, né, que eu falei para vocês, né, ou seja, eu tenho um terceiro fator associado tanto com a exposição, né, com a covariável aqui, quanto com a minha resposta à doença, né, por exemplo, né, então, mas não se encontra, né, elo causal entre eles, então eu não encontro elo causal entre esses caras aqui, né, aqui, ó, eu encontro, na verdade, relação entre eles aqui, mas não consigo encontrar um elo causal aqui da exposição com a doença. Então, por exemplo, né, eu quero verificar, né, se essa minha covariável está relacionada com a minha variável resposta, né, mas eu tenho um fator de confundimento aqui, eu tenho um cara aqui, né, que atrapalha esse meio de campo. É isso, tá? Então, eu posso, né, ter esse tipo de situação aqui, e é muito comum, né? Eu posso tanto ter um fator de confundimento dizendo que tem efeito, quando na verdade não tem, ou quando não tem efeito, né? Quando na verdade tem. Né? Tá dizendo que não tem quando tem, tá? Então, é esse tipo de situação que nós temos aqui. E aí eu tenho duas condições aqui, né, para caracterizar a questão dos fatores de confusão. Ser associado com a covariável, né, ou a exposição, que é o que você vai medir, né, sem ser sua consequência, né? Eu posso ter uma relação aqui sem ser consequência da minha covariável, né? Ou eu estar associado com o meu desfecho, o meu evento, com a minha variável resposta, independente da minha exposição, ou seja, independente da minha covariável, tá? Então, são pontos aqui que a gente vai estar interessado em estudar, né? Essas variáveis de confundimento, em geral, né, são variáveis secundárias, que elas entram ali na nossa análise, né? Então, por exemplo, você tem o grupo tratado com o grupo não tratado, né? Pronto, tratamento e placebo. Beleza. Esse é o teu grupo exposição, né? E você quer avaliar na frente, por exemplo, se ele morreu ou não. Esse é o grupo, por exemplo, resposta, doença, né? E eu tenho uma variável como, por exemplo, idade, né? Por exemplo, fumo, por exemplo, né? Localidade, que possa estar, né, confundindo, né, a relação dessa exposição com a doença. Tá bom? Então, é isso que nós temos aqui de fator de confusão. Tá? Então, alguns exemplos aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Idade na associação de fumo e câncer de pulmão, né? Fumo na associação de café e câncer de pulmão. Olha que interessante, né? Posso ter uma relação aqui, tá? Então, um contra-exemplo aqui, né, no elo causal, né? Então, a colesterol na associação entre dieta e infarto, tá? Então, eu posso ter variáveis, né, que estejam atrapalhando a associação entre a exposição e o nosso evento. Isso aqui são pouquíssimos, né, um ínfimo de exemplos que nós temos
de fator de confusão, mas que pode, né, e muitas das vezes atrapalham, né, os nossos resultados. A gente tem que saber avaliar isso daí. Então, você já sabe, né, tem um modelo, encontrou uma situação que está estranha, provavelmente ou a proposta de modelagem que você está utilizando não serve para aquele momento ali, para aquela situação, ou você tem algum fator de confusão que está mudando o resultado. Não tem jeito, tá? Falei demais, pessoal? Tá tudo bem até aí? Estão muito calados. Justamente a gente não começou a se divertir, né, fazendo conta, não começamos a programar, né? Então vocês ficam quietinhos mesmo aí. Então vamos ver um pouco das estruturas de dados, né? Então da variável resposta, isso é um contexto geral, tá, pessoal? Ela é contínua, né, ou categórica, pode ser discreta também aqui, né? Na sobrevivência, a nossa variável ela vai ser contínua, né? E ela vai ter um adendo que é a presença de dados censurados, ou seja, você vai ter tempos de evento e tempos de que não são evento, que isso a gente vai chamar de censura, e as nossas covariáveis também podem ser contínuas ou categóricas, tá? A tendência aqui é que a gente trabalhe com covariáveis categóricas, né, variáveis de grupo. Uma pessoa, poxa, a gente tem idade, bota a faixa de idade. Muitas vezes é mais fácil de trabalhar e muito mais fácil de interpretar, né? Então, por exemplo, eu quero comparar um grupo com outro, né? Bota em faixas, né? Organiza em faixas para ver o que você tem de resultados. Às vezes fica mais simplificado, tá? Então, essa estrutura de dados que você vai ter, né? Isso talvez, né? Dependendo da classificação da resposta, você tem uma técnica diferente para fazer. Então, por exemplo, resposta categórica, né? Em modelo de regressão, né? Já não dá para fazer uma regressão linear, já não dá para fazer uma análise de sobrevivência, né? Tem que partir talvez ali uma regressão, né? Uma regressão logística, né? Resposta discreta, é contagem. Se é contagem, poxa, não encaixaria legal uma sobrevivência, já encaixaria uma Poisson, né? Então, varia de acordo com os exemplos, né, de resposta e também de covariável. A covariável até que não determina tanto, mas a resposta sim, tá? Não tem muito o que fazer. Então, bora ver aqui um exemplinho legal, né? São dados de pacientes com leucemia, né? Essa aqui é a referência deles, tá? Tá no livro lá do Cox e Snell, né? O Cox é um dos pais da análise de sobrevivência, né? Nós temos, e tá lá esses dados lá. Então tem o Y aqui, que é o tempo, né, do diagnóstico de leucemia até a morte, em semanas, né? E uma única covariável X, que é a contagem de células brancas no diagnóstico, que está no log da base 10, tá? Esse log aqui é só para, muitas das vezes, dar um controle, né? Mudar um pouco a escala dos dados, deixar numa escala mais aceitável para fazer uma análise. Às vezes você tem uma escala gigantesca, essa contagem de células é um negócio gigantesco, né? E aí fazer o uso original da variável às vezes dá problema. Então usa log, talvez o neperiano, né, encaixaria aqui, mas se está log 10 é porque a literatura indica log 10. Tá? E às vezes até o software que faz a medição disso já te dá o resultado logo na base 10, não tem jeito. Tá? Então já é assim. E aí a ideia aqui, pessoal, é descrever, né, a relação entre, né, esse X e esse Y aqui. Antes da gente entrar nesse mérito de regressão, né, de inferência aqui e tal, a pergunta que eu faço para vocês, como é que vocês iriam descrever uma relação dessas duas variáveis? Ó, são duas variáveis quantitativas, tá? Como você avaliaria a relação entre elas? Quais seriam os passos? Me digam aí, por favor. Vamos lá, cientista de dados? Onde estão os meus alunos? Estão fazendo comida? Estão limpando a casa? Se não for num contexto de análise de sobrevivência, utiliza Não, geral. correlação, regressão linear. Uma correlação, né? Uma regressão linear, né? Que mais? Sem problema, Nayara. Né? Então, são esse tipo de coisa que a gente vem fazer, né? Fazer uma análise gráfica, muito bem, que é um gráfico de dispersão. Então, são esses tipos de coisas que a gente, né? É tempo, tá bom, bora avaliar, é variável quantitativa, né? Vamos fazer isso daí, vamos ver o que tem como resultado, tá? Então, olha só, né?
Poxa, ficou feio. Não era para ter feito isso. Já sei, botei o mesmo nome lá no negócio. Ah, vou rodar de novo. Ficou feio. Já sei, eu esqueci de trocar aqui o nome. Exemplo 2. Caramba. Já sei que deu problema aqui. Tá, deixa eu agora vou abrir a aula aqui pra gente ver o certo. Aqui, é esse gráfico, tá? Então, primeira análise gráfica que nós temos, né? Aqui. E aí, o que nós temos aqui? Comportamento decrescente. Quando eu aumento, né? Quando tem um aumento do número de uma redução, um aumento do número de leucócitos, né? Lá nas células brancas, né? Tem uma redução no tempo, né? Então esse tempo ele é menor, é o tempo até a morte, né? Então aumenta o número de leucócitos, né? Talvez seja um indicativo de que tem algum problema, tá? Diminui o número de leucócitos, tem um aumento, né? Do tempo, né? Tem um tempo muito maior, né? De vida até ele morrer, né? Então eu tenho um comportamento aqui, né? Desses gráficos tem um comportamento linear, né? E a gente pode, né, dentro de uma série de situações, eu posso fazer um ajuste de regressão aqui, né? Eu posso pensar também numa situação em que tem uma outra proposta de representar esses dados com uma regressão usando transformação logarítmica, por exemplo, tá? Então, vamos ajustar esses modelos aqui, né? Para cada um das situações que nós temos aqui. Então, por exemplo, vou colocar o modelo linear, né, de ajuste, o regressão log linear e a log linear exponencial, tá? Para a gente ver como é que fica, tá? Aqui o resultado. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, tá? Qual modelo você fica? Teria um melhor modelo aqui, vocês acham? Eu acho que não está evidente, professor, assim, melhor. É evidente, né? Fica difícil, né? E você conseguir pensar numa proposta ali, né, que encaixe legal, né? O que você usaria aqui para poder, talvez, escolher entre um desses modelos aí? O que vocês acham que poderia fazer? Lembra, tem nada de sobrevivência aqui, tá? Isso é uma coisa de regressão que vocês já sabem. Né? Como é que você poderia escolher entre esses modelos aqui? Tem três propostas, uma exponencial, uma linear, uma logarítmica. Tá, e aí? O que você faz? Querem ajuda? Analisaria o erro. O erro, a distância, muito bem, uma proposta. Hoje está muito comum, né, entre a parte dos cientistas de dados, né, cara, vou analisar o erro e tal, o MAP, o, e, o EP, tal, não sei o que, tal, que é a parte de resíduo, né, que é super importante, né. Além dessa análise que também que é super importante, né, a gente tem, por exemplo, alguns critérios, né. Então, por exemplo, posso falar do AIC,
né? Posso falar do D e C, né? Como critérios. Posso também falar também do R quadrado. Não é verdade? Então, a gente precisa, né, de algum critério para poder avaliar isso daqui e dizer, né, qual é o modelo que melhor se ajusta. Só olhando a parte gráfica, né, a gente tem esse tipo de coisa aqui, tá? Aí a pergunta que eu faço, só para vocês guardarem, né, na cabeça, para pensar daqui a pouco, né, o que a gente vai ver aqui. Eu tenho só tempo até a morte aí. Se eu tivesse um indivíduo que não morreu, eu tenho um tempo em que não foi de morte. Mas o meu interesse aqui, né? Meu interesse aqui é de falar do tempo até a morte. Eu tenho 10 indivíduos que ocorreram esse tipo de característica. Eles não morreram. Eles estão vivos ainda até agora. Eu conseguiria incluir esses indivíduos na minha análise? Essa é a minha pergunta. Todos também fizeram medições lá dos leucócitos e tudo, das células brancas e tal, tal, tal. E aí? Posso ou não botar na minha análise? Sim, esse caso seriam os censurados, né? Eu teria como botar essas informações censuradas nesse modelo? Nesses modelos? Não. Não. Tá? Então, com certeza, seriam excluídos da minha análise. Tá? E aí, a gente tem perda de informação. Porque mesmo que esses indivíduos não tenham morrido, eles trazem informações, né? Por exemplo, das covariáveis que possam estar ajudando a explicar, né, esse nosso problema. Tá? Então, aqui, né, é o gargalo de qualquer modelo de regressão, né, que se preze. Além de eu ter uma variável de tempo, né, porque você poderia pensar assim, tempo é uma variável quantitativa, posso ajustar a regressão linear tranquilamente. É verdade, né, sem problema algum. Agora, na presença de informações censuradas, né, na presença de informações que não estão relacionadas com o seu evento de interesse, tá? Não tem como fazer, não tem como ajustar, tá? Então, já não tenho mais força para falar a respeito desses modelos, tá? E aí é por isso que a gente estuda a análise de sobrevivência, que a gente aprende a análise de sobrevivência justamente para contornar, né, e para incluir na sua análise, né, esses indivíduos censurados. Você deve me perguntar o seguinte, né, professor, então toda análise de sobrevivência que se preze deve ter indivíduos censurados? A resposta é uma e só: não, né? Eu posso fazer um ajuste, um modelo, né? Alguma situação que eu tenho uma análise, né? Em que eu não tenho indivíduos censurados. Eu posso fazer isso. Qual é a vantagem, né? É de usar técnicas, né, mais próximas da característica dos dados, que na verdade você vai encontrar em análise de sobrevivência. Então observa, né? Aqui, né, eu tinha, por exemplo, não sei, ó, eu já tive que pensar numa transformação exponencial aqui, numa logarítmica, para tentar acomodar um pouco mais esses dados aqui, tá? Tentar. Aqui as técnicas são adequadas para característica de tempo de vida, né? Então, a gente não vai ver modelo linear aqui, né? A gente muitas das vezes vai fugir desse contexto, né? Usando distribuições de probabilidades, né? Funções que visam representar justamente essa variável tempo, tá? E aqui, né, a gente tem como definição, talvez da mais genérica possível aqui, que representam um conjunto de técnicas, né, que é a análise de sobrevivência, que visam estudar o tempo até a ocorrência de um evento de interesse. Tá? Eu chamo tempo até a ocorrência de evento de interesse porque você pode chamar tempo de evento, tempo de falha, né? Eu gosto de chamar de evento porque o evento pode ser alguma coisa, pode ser a morte do indivíduo, pode ser a lâmpada que queimou, né? Pode ser qualquer tipo de coisa, tá? Então eu prefiro a nomenclatura de evento. Talvez uma outra coisa que eu
falha aqui de tempo de falha, tá? Que a falha, falar de falha para uma pessoa é meio que você está dando para ela um negócio de... Não é pejorativa a palavra, mas é meio que danoso, né? O indivíduo falhou, né? Morreu, não, ele falhou. Fica estranho. Eu prefiro o tempo de evento, né, para trazer aqui. Mas uma hora ou outra vai aparecer essa nomenclatura aqui, tá? Então, a resposta de interesse, né, é o nosso tempo até o evento. Eu tenho, né, algumas coisas a se fazer aqui, né, que seria o tempo inicial, que seria a minha linha de base, é o tempo onde eu vou iniciar o meu estudo, né? Eu posso ter linha de base com entradas de tempos diferentes, mas eu sempre tenho que ter um indivíduo na minha linha de base, né? Ou seja, no tempo inicial. A escala de medida, né? Isso aqui é super importante, né? Por muito tempo, né, eu achava que só dava para fazer na sobrevivência com tempo. Eu vou avaliar o tempo no hospital, o tempo não sei o que e tal, mas na verdade a gente tem outras escalas de medida que dá para a gente considerar, né? E o principal, que é a definição do seu evento, né? Então eu preciso definir qual é o meu evento, eu tenho que dizer assim, eu quero avaliar isso, né? Uma coisa que aproxima muito, né, a regressão logística da análise de sobrevivência, né, é a presença desse evento aí, né? Porque lá na logística, né, a gente calcula uma probabilidade, né, de ser igual a 1, né? Ou seja, de ser o meu evento, né? Aqui eu tenho essa premissa, só que eu alio, né, eu vou aliar essa informação como um tempo, né? Então é o tempo até a ocorrência desse evento e a gente calcula a probabilidade nesse sentido, tá? Não da mesma forma, né, mas com talvez o mesmo enfoque, tá? Aqui é censura, né? São observações de tempo também, né, que não representam o evento na variável resposta. Eu falo que não representa, não estou falando de associação, não estou falando nada disso. Eu estou falando a respeito de que não vão representar um tempo observado e não tem, né, não é a mesma coisa do evento de interesse, tá? Então, eu observei um outro desfecho, que não o meu desfecho principal, tá bom? Que não o meu desfecho de interesse, tá? Sei lá, era uma lâmpada, eu quero o tempo até queimar, mas na hora quando a máquina passou para ali, tremeu um troço ali, a lâmpada foi, pum, caiu no chão. Ela quebrou, ela falhou, mas não pelo evento principal, que era de botar ela numa tensão mais forte, tudo e tal, e verificar. Não foi isso. A pressão foi tão forte que ela quebrou o negócio. Não foi o evento final. Não observou direito as coisas, tá? Então, e a gente tem outras características dessa censura. Não estou falando só de uma situação de falhar antes, mas eu posso ter indivíduos que não falham. Também são censura. Não ocorre o evento com ele, tá? Então, essa que é a ideia da censura. Então, eu tenho algumas classificações para censura aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho censura direita, que é a mais comum, que é o tempo de falha ou o tempo de evento, né? Ele está à direita do tempo observado. Então, por exemplo, eu observei, sei lá, o tempo até hoje, né? Sei lá, estava 17 dias ali, cheguei nesses 17 dias, ele parou. Ele não teve evento com ele, né? Mas ele saiu do hospital, ele teve um ataque, aconteceu alguma coisa com ele, ocorreu um evento de interesse com ele, mas até aquele tempo que você observou, não tinha ocorrido evento com ele, então ele é uma censura. Se ocorreu depois, ele é uma censura à direita, tá? É muito comum esse tipo de estrutura. Dentro de censura à direita, eu tenho 3 outros tipos aqui, tá? Então tem tipo 1, 2 e tipo aleatória. 1 é quando o estudo vai ser terminado após um período, né, pré-estabelecido, né? Então, por exemplo, olha, eu vou avaliar esse estudo em 10 minutos, em 20 dias, em 3 meses e tal. Se no fim do estudo esse indivíduo, né, ele não experimentou o evento de interesse, né, a partir daí, no final desse estudo, ele é considerado como sendo uma censura. A censura do tipo 2, né, são aquelas em que o estudo vai ser finalizado quando a gente atinge um número, né, de eventos dentro do meu planejamento. Então, vamos supor, né, eu estou avaliando 30 lâmpadas, né? Se eu colocar essa tensão aqui e 10 pararem, né, 10 falharem já de imediato, eu paro o estudo. Então, as outras 20, né, serão consideradas como censura,
tá? Então, eu posso estabelecer o número, né, um número limite de eventos que eu estou interessado em obter, né? Então, uma coisa bem mais da área da engenharia. E a mais próxima da área médica é a aleatória, né, que pode ocorrer de qualquer forma. Eu tenho um indivíduo que no meio do estudo durante o estudo saiu do estudo, ou então passou o tempo todo e não observou o evento de interesse com ele, né? Então, é o tipo de censura, né, mais comum e dentro também do contexto da área médica, né? Ele é o mais comum que se ocorre. Eu não me lembro de ter utilizado, ter estudado algum problema em que encaixava no tipo 1 e tipo 2. A tendência, pelo menos nos dados que eu trabalhei, era mais no sentido do tipo aleatório, tá? A gente tem também a situação de censura à esquerda, né, que você tem um tempo observado que ele é registrado, foi maior que o tempo de evento, né? Ou seja, o tempo registrado ali, né, na frente, né, mas o tempo de evento ocorreu atrás, tá? Então, é como se fosse uma descoberta retroativa, né, a respeito do evento. Ou seja, já foi registrado o evento lá atrás, mas, teve o evento lá atrás, mas na verdade, quando ele foi observado, né, não tinha essa informação, mas tem que ser considerado como uma censura. E o intervalar, que é o mais genérico possível, né, que engloba censura direita e esquerda, a direita com todas as categorias e esquerda, né, em todos os formatos, é o censura intervalar, né? Censura intervalar é quando eu tenho um tempo, né, um tempo que ocorreu ali no intervalo, um evento que ocorreu no intervalo de tempo, né, e você não sabe mais exatamente, por exemplo, eu venho acompanhando os indivíduos, né, ao longo do tempo ali, e aí falhou. Quanto tempo? 16 dias, né, 20 dias, 6 meses, beleza, você sabe o tempo exato do evento. A censura intervalar, não. Vamos supor que você faça consultas periódicas, né, com um especialista, ou então você volte de hora em hora lá no local que você está fazendo o experimento, e aí quando você volta com o especialista, ou então quando você volta no espaço que você está fazendo a avaliação, ocorreu o evento na unidade experimental. Né? Você não sabe exatamente quando foi, mas sabe o intervalo de tempo. Foi entre a semana 1 e a semana 2, né? Na última semana que você veio, você estava bem, na semana seguinte apareceu um troço aí, né? Temos que avaliar. Pronto, isso é evento. Né? Ou eu fui almoçar, quando eu voltei aqui, o problema ocorreu, tudo e tal. É um evento. Mas eu sei que foi entre esse período e esse outro período. Então, você tem uma censura intervalar, e ela engloba essas duas outras, né? A censura direita e a censura esquerda. Dentro desse cenário, pessoal, eu tenho um mecanismo gerador dessa censura, né? Que é ela ser informativa ou não. Ou seja, eu posso ter uma relação do fato de eu ter essa perda de acompanhamento com o meu evento. Isso é um problema, tá? Porque se eu tenho relação, né, da minha censura, né, ou do tempo da censura, do ato de censurar o indivíduo, né, com o meu evento de interesse, né, isso pode, né, e deve ser incluído na minha análise. O que acontece muito, né, é a gente supor um cenário não informativo. Olha, a censura, o ato de você ter perdido esse indivíduo, de ter perdido o acompanhamento, não está relacionado com o evento, tá? Mas a literatura indica, né, e vem sendo muito pautado, né, de considerar modelos não informativos, cenários com censura não informativa, né, traz muito viés, tá? Mas só para deixar claro para vocês, esse nosso curso, né, é um curso pautado somente para o cenário não informativo, né? A gente não vai tratar a parte de censura informativa aqui, é uma outra coisa, a gente precisa de base para poder chegar nessa parte de censura informativa, tá? Mas é um assunto muito interessante, muito quente e dá artigo, isso é legal, tá bom? Um outro ponto, né, que é o truncamento aqui, não? O truncamento são condições, é como se fosse um critério de exclusão, né, que a gente utiliza para poder remover certos indivíduos no nosso grupo. E a gente tem truncamento à esquerda e à direita, bem pautado da mesma forma, né, como a parte de censura. Então, eu vou fazer um truncamento antes, né, ou posso fazer um truncamento para depois, e esses indivíduos são excluídos da minha análise, baseados em alguma condição, baseado em algum critério que você tem interesse de fazer. Tá? Então,
essa é a parte cerne da análise de sobrevivência. Isso aqui é uma característica dentro do âmbito da saúde muito importante, né? O tipo da censura que você vai utilizar, né? Se você está na parte da engenharia, pode ter esse tipo de coisa? Sim, pode, mas a maioria das vezes é tipo 1, tipo 1, 2. Entendeu? Não tem outra coisa. Né? É muito difícil você ter uma outra característica de remover, porque na maioria das vezes é tudo controlado, né? Tudo bonitinho, a não ser que seja uma área experimental, né? Um clínico autorizado para poder ter esse tipo de situação. Mas mesmo assim, né? Os mais genéricos são os que englobam mais situações, são mais interessantes de estudar. Tá bom? Então, um gráfico bonitinho aqui para vocês, né? Só para a gente poder enxergar como é que funciona a questão da censura, então, né? E do tempo de evento. Então, ó, eu tenho 6 indivíduos aqui, né? Eu tenho o tempo de início desses indivíduos, tempo de vida, né? Ou tempo de alguma coisa, não sei, aí não está especificado, né? E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui a linha do tempo de cada um deles, né? E aqui uma linha final do tempo de estudo, não sei se está para vocês enxergarem, né? Está para vocês enxergarem aqui o tempo de final de estudo dele. Pode Tá, aumentar um bonitinho. pouquinho o zoom, professor? Melhorou? Melhorou. Agora? Ficou bom? Tá bom. Joia. Então, ó, né? Aqui, quando eu tenho a bolinha, né? Quer dizer que ocorreu um evento com ele. Então, ou eles morreram, ou ficaram doentes, teve recidiva de câncer, ou a peça falhou, né? Ou aconteceu alguma coisa relacionada ao evento de interesse. Então, toda vez que ocorrer bolinha, né? Ou em algumas situações tem alguns autores que usam o xizinho. Tá? Aí você tem que olhar a legenda, né? O que é o evento, o que não é. Aqui, essa figura eu trouxe lá do livro do Henrico, né? Em que lá, né, a bolinha cheia aqui, né, a pintada, né, ela é evento, aqui não é, né, que for vazia, né, ela é censura. Então observe, censura do tipo 1 é aquela que, né, que você no final do estudo, né, tem indivíduos que não experimentaram o evento de interesse lá, então, ó, eles ficaram até o final aqui, ó, pá, não experimentaram o evento de interesse, tá? Então, eu posso ter aqui, né, a censura do tipo 2 também, ó, observe, né, tem indivíduos que ficaram ali e tal, né, ou quando atingiu, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó, esse cara foi a última falha, né, que foi contabilizada. Os outros 2 não foram falhas, então eles foram censura. Por quê? Porque chegou aqui, atingiu o meu número máximo de falhas para esse estudo. Eu não posso ter mais do que isso e tal, beleza. E o outro é censura aleatória. O cara pode ter perda de acompanhamento aqui, né? Pode passar o estudo todo, aí depois no final ele chega lá na frente, ele falhou bem aqui, entendeu? Mas não importa. O estudo finalizou aqui, ele não vai ser contabilizado como sendo um evento, tá? Então, esse é o tipo de cenário que você vai encontrar, né, nos seus dados para poder fazer as suas análises, tá? A pergunta que eu faço, tá tudo bem até aqui? Isso aqui é o principal que a gente precisa saber, tá? Depois a gente já vai entrar na parte na verdade, na próxima aula, né, a gente vai entrar na parte de funções, né? Mas saber identificar o tipo de censura, como organizar isso daí é primordial. Tá claro até aqui, pessoal? Algum problema? Tá ok. Beleza? Nenhuma curiosidade, nenhuma dúvida? Não, por enquanto não. Só lendo mais detalhado o material, acho que a gente pode Tá, eu pegar mais vou hoje eu já detalhes. vou disponibilizar a pasta com vocês. Aí eu já quero que vocês deem uma lida no primeiro e no segundo capítulo, tá? Aquele material do livro do Henrique, né? E também das partes de conceitos básicos das referências que eu indiquei, tá bom? Vamos só finalizar aqui nossa aula de hoje, tá? Então, a gente tem da escala do tempo, né, que é super importante, o tempo de duração, que é o tempo de duração do indivíduo, né? É uma escala de tempo que eu tenho aqui, né? A idade também, que eu sempre pensava que só dava para trabalhar com a duração do indivíduo numa determinada situação, mas eu posso pensar na idade como sendo, né, minha variável de interesse. Tempo calendário, né? Na engenharia, né, tem um exemplo que é a carga,
né, o quanto que ele consegue aguentar de carga, tá? Lá na floresta, né, que eu fiz, na parte da engenharia florestal, era o diâmetro, a altura do peito, né? E também envolvia a escala do tempo. Então, essa escala do tempo, né, ela não necessariamente vai ser a duração do indivíduo dentro de um estudo, né? Ela pode ser outras características também que você pode utilizar para fazer análise de sobrevivência, tá? Então, é muito interessante isso aqui, porque isso abre muito o leque de possibilidades de dados que você pode aplicar. Você não fica muito pautado na ideia de, é só eu peguei um indivíduo, estudei ele daqui para cá. Não, você tem outras opções, né, para colocar na roda de análise também, tá? Mas o mais comum é o tempo de duração. Você vai pegar os artigos, você vai pegar os materiais, né? O mais comum é o tempo de duração. Talvez seria interessante, né, ver nos artigos o que envolve isso daqui, né, e aplicar alguma metodologia bem sofisticada para modelar, talvez saia um artigo legal, né, dá para trabalhar bacana, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da escala do tempo, ó, né, aqui eu tenho em anos, né, ó, o tempo daqui para cá, esse é um tempo de duração, ou então isso aqui com linhas de base diferentes, tá? Seria uma situação. Olha aqui, ó, com a mesma linha de base, ó. Né? Então, já tem essas diferenças aí. O indivíduo pode ir passando, ele pode falhar dentro do... Ó, para esse coisa aqui, eu peguei uma figurinha da internet. Vou confessar que eu não acabei não fazendo esse gráfico, mas dá para fazer usando o ggplot, né? Tá aqui, ó. Né? Esse aqui representa o nosso evento, ó. Essas bolinhas vazias representam as censuras, tá? Não pode ocorrer de qualquer forma, né? Censura direita, censura tipo 1, tipo 2, aleatória, tá? Então, só alguns exemplos de tempo, né? Tempo de diagnóstico até a doença, da doença até a morte do paciente, né? Ou da sua cura, né? Tempo até a recorrência de crimes ou prisões, tempo até o primeiro sinistro de uma empresa de seguros. Olha só aqui, sinistro de uma empresa. Então, quanto tempo aquele indivíduo segurado, né? Ele vai acionar o sinistro? Interessante, nada a ver com saúde, entendeu? Quanto tempo o cara que acabou de sair da prisão volta a cometer um crime? Nada a ver com saúde. Né? Mudança de empregos, promoções, aposentador. Quanto tempo eu vou demorar nesse emprego? Quanto tempo eu vou fazer uma promoção no meu emprego? Quanto tempo para me aposentar? Né? Mortalidade infantil. Tempo de até eu me separar. Né? Já pensou um negócio desse? Olha, amor. Ela não está ouvindo. Então, tem migração, tempo até a quebra, falha de um componente elétrico, né? Então, observe que você consegue encaixar um quantitativo gigantesco de aplicações dentro de análise de sobrevivência, tá? Gigantesco, não é só saúde, tá? Você consegue, né, aplicar. Eu tive oportunidade, né, com o Yuri, né, e foi o tempo até tempo de processos jurídicos, né, até dar um parecer, né, positivo, né, para aqueles processos jurídicos e tal. Então a gente conseguiu modelar legal isso daí. E a gente via que quando era parecer fácil, parecer tranquilo e tal, não tinha problema, era rápido que o cara respondia. Tempo rápido, tempo hábil, voava, pum. A gente fez os gráficos, ficou muito bonito, né? E quando era uma situação mais complicada, envolvia um negócio assim diferenciado e tudo e tal, né? Não vou nem fazer gesto para não ter problema, não leva um processo. Demorava mais tempo, né? Demorava mais tempo. Então, dá para a gente conseguir tirar várias coisas daí, né? Acho que eu dei um exemplo, né, na aula passada dos jogos de computador, né, para games e tudo, também se aplica na sobrevivência, né, o tempo, quais são as características que influenciam, né, o tempo até a vitória de um time, né, poxa, o time que entrou pela direita, pela esquerda, quem foi jogador pelo meio, o time que tem um cara que sabe atirar com não sei o quê, ou o cara que tem uma habilidade estratégica, tudo isso são fatores que a gente tem interesse de saber, né, e dá para aplicar também. Então, aqui são alguns possíveis, né, cenários de análise de sobrevivência, né, que você pode trabalhar, né,
e obter resultados super legais, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, eu voltei naqueles dados lá de hepatite, né, para a gente fechar aqui. A gente quer evitar, investigar o efeito da terapia, né, em 29 pacientes, 16 avaliando, né, o tempo até a morte, 16 semanas avaliando o tempo, né, ou até a morte, ou até a perda de acompanhamento. E aqui está o banco de dados, ó, né, tá aqui os meus indivíduos, né, sem distinção, tá aqui o tempo de sobrevivência em semanas, né, e quem tem a cruzinha quer dizer que foi uma censura. Se é censura, não experimentou evento de interesse. Se não experimentou evento de interesse, não morreu. Tá? Então, você observa que quem não tem cruzinha, ó, a maioria tende a ser nesse outro grupo aqui. E como modelar isso daí, como colocar no modelo de regressão, como fazer uma descritiva disso? A resposta é na terça-feira que vem. E você vai dar uma lida, né, no material para a gente poder discutir. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá tudo beleza? Gostaram? Por enquanto, ok, professor. Gostaram? Tá legal? Gostei, Tá eu gosto desse assunto. Ah, é? Ah, tá. Modelagem, É bom, né? Já trabalhaste um pouquinho com isso, né? No modelo dinâmico, né? Verdade. A Nayara já fez essa disciplina lá em Pernambuco. Talvez a Érica, que seja a única, ainda tá meio assim, mas garanto que vai pegar legal. Tá Meu TCC foi com o Marcelo também, né? Que ele trabalha com florestamento também. O DAP também a gente trabalhou, a altura das árvores e tudo. A competição, né, entre as árvores. Isso é muito bom, dá para fazer muita coisa. É uma coisa que dá para conversar com o Marcelo, né? Verificar isso daí, ver que ele se dá para a gente aplicar essa mesma metodologia. Eu lembro que na hora não saiu. A gente fez os ajustes e tal para avaliação do reflorestamento e tudo e tal, mas carecia de dados. Era isso. Entendeu? Quando a gente pegava os artigos, tinha um artigo que carecia de dados. O meu TCC foram dados simulados. Não foram dados coletados mesmo. Pois é, mas mesmo para dados simulados, e foram muito poucos carece. também. E foram muito poucos que foi apresentado. Então, tanto que desse artigo, que acho que foi o único só, eu vi um ou dois, eu acho, artigo que falava a respeito desse tópico de floresta e tudo e tal. Mas é difícil, ainda mais para você traduzir isso para dentro de um contexto, né, de teoria, como identificar escala de medida, quem é o teu evento, né? Por exemplo, uma das de críticas, né, construtivas que eu recebi no TCC do Yuri foi essa. Eu falo eu porque fui eu que dei a ideia, fui eu que organizei e tal, mas o trabalho foi todo dele, né? Foi assim, quem era a censura? Porque se um indivíduo, eu posso perder o acompanhamento desse indivíduo? Pode. Mas, na verdade, não encaixaria num formato de censura usual, porque, por exemplo, se ele deu o veredito positivo, né, evento. Se ele deu negativo, morreu ali, ele não pode mais ter mudança. A não ser que, por exemplo, ele deu uma sentença favorável aqui, nesse primeiro momento, né, e ele pode mudar de ideia, pode vir um outro juiz e mudar a sentença. Pode ser. Entendeu? Então, foi um dos pontos. E aí, na época, a gente não estava pautado, poxa, é mesmo, tudo e tal. Não encaixa exatamente no que a gente está acostumado a ver, mas eu não vejo problema. Eu acho que a teoria está aí, a gente precisa adaptar, né, organizar e tudo e tal, para poder encaixar bacana. Né? Mas é isso. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais, né? A gente já vai ver. Nós vamos ver um pouquinho de probabilidade na aula que vem. Essa é a verdade, tá? Então, deem uma olhadinha. Primeiro capítulo, tá? Daquele material do Henrique que eu mostrei aqui. Na verdade, usem e abusem dos materiais lá da pastinha, tá? Para já poder trazer uma discussão, poder trazer alguma dúvida que vocês tenham, né? Nessa leitura. Tem até o final de semana para ler tudinho aí, né? E organizar legal. Tá bom? Beleza, professor. Ok. Tudo beleza? Pessoal,
Então é isso, se não tiverem dúvidas, né? Obrigado pela presença de vocês aí. Um bom final de semana para todos. Se cuidem que o bicho tá solto aí, né? Tem Delta correndo atrás da gente aí. Fique com Deus aí. Até mais. Bom fim de semana.